Agora sim. Uma boa noite a todos. Eu me chamo Peterson, então vou fazer uma pequena apresentação. Muita gente aqui não me conhece. Eu frequento a casa desde 2014. Frequentei aqui de 2014 até 2017. Depois, por alguns contratempos, acabei não podendo frequentar, mas estamos de volta agora em 2021. Espero estarmos todos juntos nesse ano que cheio de desafios, mas a gente vai entender que é possível vencer juntos. Para quem está em casa nos assistindo, é importante esclarecer que todos os protocolos da vigilância sanitária estão sendo respeitados. Para quem está aqui, a gente vê que o número de pessoas é limitado, todo mundo está usando máscara, exceto eu, para que eu possa falar melhor para vocês que nos acompanham em casa e para quem está aqui no salão. O número de pessoas está limitado, está tendo a distribuição do álcool gel na portaria do centro e eu espero, essa noite, poder levar alguma mensagem de paz para nós. Então, quando pediram para que eu escolhesse alguma coisa para dividir com vocês hoje, de tanta coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, eu não sei nada, o que é que eu vou falar? E diante de tantas incertezas, que esse é o momento de incerteza que a gente passa, me veio uma ideia de falar sobre as dores da alma. Talvez seja um momento propício para isso. Num momento de pandemia, numa coisa tão nova nesses tempos, o que é que a gente pode aprender disso? Será que tem alguma coisa boa nisso? Então, dentro da doutrina espírita, a gente vai esmiuçar alguns trechinhos de algumas obras de Kardec. Bom, a proposta dessa noite não é trazer esclarecimento, mas é trazer um questionamento. O que eu posso afirmar para todos é que o estudo da doutrina espírita nos revela muitas informações importantes que nos dá força para superar esse momento que a gente está passando. Primeiro porque a gente começa a ter uma dimensão do que é vida espiritual e do que é a vida do corpo físico. Uma completa a outra, mas são distintas. A gente vai entender ao longo dessa noite algumas situações. O Espiritismo, quando ele é estudado, é compreendido de uma forma singela e amorosa, abre para a gente muita forma de pensar diferente da vida, muita forma de acreditar na força que a gente tem. E o objetivo dessa noite é pensar um pouco sobre isso. Então, eu convido vocês a pensar junto comigo, porque hoje não é palestra. Estou muito longe de dar uma palestra, mas pensar junto a gente pode. Dentro dessa temática de dores da alma, a primeira coisa que a gente precisa entender é que na nossa vida não existe nem derrota e nem fracasso. Por mais que a gente não consiga entender isso, quando a gente se espiritualiza e a gente entende que o nosso espírito precisa passar por diversas situações, diversas encarnações, a gente entende que tudo tem um lado de esforço. Se a gente perdeu hoje, se algum projeto não deu certo agora, é porque lá na frente há uma oportunidade de vitória, há uma oportunidade de recomeço. Nada é perdido em nossa vida, nada. Por mais difícil que seja, sempre tem a oportunidade de recomeço. E a vida espiritual nos traz a pensar dessa forma, que se não deu certo agora, calma, acerena teu coração. Você não tem só essa vida. Vamos começar essa transformação agora. Nos momentos de dor, nos momentos de mais pura aflição que a gente passa na nossa vida, se não passamos ainda vamos passar, porque é um processo normal, é nesse momento que Deus envia para nós os seus ajudantes. Como que Deus envia isso para nós? Olha, nós nunca estamos desamparados, Então é assim, a cada momento de aflição, as nossas preces são ouvidas e atendidas da forma que pode ser atendida naquele momento. Mas nenhuma prece fica em vão, nada fica em vão. Nós somos assistenciados sempre, mas por quê? Porque existe uma misericórdia divina. Agora, a gente tem que entender o que é que nós somos. Quando a gente consegue se resolver conosco mesmo, a vida fica um pouco mais fácil.
fica mais fácil da gente tomar uma decisão, fica mais fácil da gente entender o porquê certas coisas estão acontecendo. Mas para isso, dentro da codificação espírita, a gente precisa entender o que é alma. Então, vamos até o Livro dos Espíritos. A pergunta 134 é muito interessante, né? Eu cheguei até a conclusão de que Kardec era mineiro, porque ele faz uma pergunta e dentro da mesma pergunta ele pergunta mais 2 vezes, que é para a gente não ter dúvida. Kardec pergunta, o que é alma? Os espíritos respondem, é um espírito encarnado. Depois Kardec pergunta de novo, que era a alma antes de se unir ao corpo? Kardec, os espíritos respondem, as almas, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Então, diante dessa afirmação dos espíritos, ora, se a alma é um espírito encarnado e antes de se unir ao corpo ela era um espírito, então só existe espírito. É espírito do mesmo jeito. Kardec pergunta, as almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? E a resposta é sim. Sim. As almas são, senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Então, bacana, a gente já entendeu que somos espírito. Mas quando a gente faz o convite de um estudo minucioso das obras de Kardec, a gente começa a entender que nessa última resposta foi muito mais amplo do que aquilo que ele perguntou. Os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. Esse invólucro carnal é o nosso corpo. Se nós estamos nesse corpo, é para a gente se purificar e se esclarecer. Então, tem sentido a nossa vida. Nós não estamos aqui à toa. Pode ser que a gente ainda não tenha descoberto qual é o sentido, mas à toa você não está. Uma criatura divina você também é. Pode ser que num grau evolutivo um pouco menor, a gente está num planeta de provas e expiações, mas sim, tem um sentido. Tem um sentido individual e o coletivo. E quando a gente fala de dores, não tem como a gente encontrar uma cura para qualquer dor que seja, se nós não pensarmos na coletividade. É isso que Jesus ensinou o tempo todo. Então, se nós estamos nesse corpo para um esclarecimento, a nossa vida tem sentido e esse esclarecimento gera libertação. Então, nós entendemos que nós somos espírito. É nesse sentido que durante as nossas encarnações no planeta Terra, a gente ainda tem alguns momentos de vulnerabilidade emocional, a gente tem alguns momentos de pura aflição, de desespero, o que é normal. A gente pode ter momentos de depressão, e esses momentos de depressão podem nos trazer infelicidade e angústia, e todos esses sentimentos ainda ruins são normais. São normais. Isso faz parte, né, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Desistir não é uma opção. Eu sei que é muito difícil a gente falar isso, mas Deus, Ele sabe nos dar oportunidades. Então, aos nossos irmãos que desistem da vida, cabe a nós, nesse momento, oferecer a nossa prece sincera, porque existe oportunidade de recomeço, porque nós somos espírito. Então, a gente entende que o que eu não consegui fazer nessa vida, não é porque eu sou fraco. Eu terei novas oportunidades. Deus é justo por isso. E por tantas outras coisas que a gente entende. Nada é perdido. Mas então, já que nada é perdido, por que a gente ainda tem esses sentimentos, essas coisas ruins que dominam a gente, sentimento de vingança, sentimento de inveja, que é normal a gente ainda ter? A gente não está feliz o tempo todo, né? Às vezes tem aquelas pessoas na família ou no trabalho que desestabilizam a gente, né? Ah, se eu tivesse um porrete aqui. Mas é assim mesmo. Por que a gente tem isso? Dentro da codificação das obras de Kardec,
há uma explicação. Nós estamos vivendo no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. Dentro da evolução dos mundos, existem os planetas primitivos, os planetas de prova e expiação, que é o planeta Terra, depois o de regeneração, mundos felizes e assim por diante. Todos nós, como espírito e como pessoa na vida, a gente passa por etapas. Então, ainda é muito normal a gente carregar alguns instintos, porque há alguns 1000 anos atrás nós estávamos em planetas primitivos. Nós ainda carregamos esses instintos com a gente, que serão superados ao longo da nossa vivência. E muitos deles serão superados através de algumas provações e expiações que cabe a nós suportar. Então, dentro disso, numa parte do livro dos Espíritos, há uma mensagem que os Espíritos afirmam que nós da Terra ainda somos muito mais maus do que bons. Mas, como assim a gente é muito mais maus do que bons? Então todo mundo é ruim? É claro que não. No nosso grau de planeta, existem espíritos adiantados e espíritos atrasados. A prova disso, que existem ainda muitos espíritos atrasados, ora, é só você chegar na sua casa amanhã, ligar a sua televisão às 5 horas da tarde, mais ou menos, e coloca nos jornais policiais. A gente vai ver ainda muita atrocidade acontecendo aqui do nosso lado, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país. Ainda acontecem perversidades, mas dentro da nossa esfera evolutiva existem espíritos adiantados e atrasados. Pela lei divina, a oportunidade que nós temos hoje é que os adiantados possam auxiliar os atrasados. Mas como fazer isso? Como que um ajuda o outro? Através do nosso contato social. Através da nossa vivência um com o outro. E contato social, no momento em que nós estamos vivendo um isolamento social, a gente precisa parar e refletir sobre isso. Como que nós vamos ajudar agora, nesse momento? Se ajudar. Bom, todo mundo é ruim? Não. Claro que não. Existem as boas almas aqui encarnadas no nosso dia a dia, que a gente pode conviver com elas e a gente também pode se transformar em uma delas. Cabe a nós fazer essa escolha. Dentro de tudo que a gente vive, dentro das nossas dores, não cabe a nós julgar a ação do outro. Esse é um momento em que a pandemia nos convida a pensar sobre isso. Não cabe a nós julgar. Se eu não posso oferecer um conforto, se eu não posso oferecer uma palavra amiga, então que eu tenha resiliência nesse momento. Tudo aquilo que a gente se faz, tudo aquilo que você faz para o outro, mais cedo ou mais tarde, nós somos convidados a reparar. Não tem outra escapatória. Para alguns isso pode ser reconfortante, para outros isso pode ser uma ameaça, mas a lei divina é essa. Nós somos convidados a reparar. Ninguém escapa das leis divinas. Dentro do que a gente entende das obras de Kardec, do Espiritismo, a gente sabe que a maldade existe. Não é fácil dominar alguns sentimentos de vingança que a gente tem e é compreensível. É muito compreensível. Se nós formos analisar a nossa vida sem colocar a existência do Espírito, que nós entendemos agora que nós somos Espírito, seria injusto as nossas vidas. Então, alguém vai, comete uma tragédia na minha família, assassina alguém, ou faz alguma maldade muito grande e fica por isso mesmo. Talvez, aos nossos olhos carnais, seja assim. Mas a lei divina é muito mais ampla. Não é uma lei punitiva. Nós somos convidados a reparar. Então, dentro dos nossos olhos carnais, talvez a vingança pode até ser compreensível. Mas nós já temos uma noção do que é a vida espiritual. Então, vingança, para nós,
ela pode até, como diz o Divaldo Franco, pode até trazer a sensação de prazer por um dia, o dia da vingança. Sim. Quem já vingou aí sabe como é que é. Dá aquela sensação de satisfação por um dia. Mas a sensação do perdão, essa, meus irmãos, olha, é uma sensação de paz constante. E é essa sensação que é uma das mais difíceis da gente buscar. Esse prazer constante do perdão não é fácil. A gente tem que reconhecer que está errado. É um processo longo, mas é possível. O bem pede passagem em todos os momentos na nossa vida. O processo natural de vivência do Espírito é esse: passar por experiências, sejam elas boas ou ruins. Já que nós já entendemos que não existe fracasso ou derrota e não existe perda, a gente aprende com as situações que a gente vive. E os nossos ensinamentos, as nossas vivências, o Espírito carrega para todas as suas existências. Não tem como ser diferente. É possível ser feliz. É possível sim. Há chance de seguir em frente todos os dias. E Deus nos dá o desafio. Deus fornece sim a ajuda para a gente em todos os momentos, mas nem sempre a gente está preparado para isso. Os nossos instintos ainda falam mais alto, mas sim, é nos dada a força necessária se a gente quiser empregar. Isso está no Evangelho. Mas se nós quisermos levantar essa força que está dentro de nós, o primeiro passo tem que ser nosso. Depois, sim, a ajuda vem, mas o primeiro passo tem que vir da gente. Eu peço desculpas a vocês, mas uma analogia que eu queria fazer, mas que bobeira você falar isso. Mas para simplificar essa mensagem, é como se quando a gente nascesse, a gente recebesse um pezinho de limão. Cada um tem um limãozinho ali. Não sei se vocês gostam de chupar limão, eu acho horrível. Mas, se a gente ganha esse pezinho de limão, cabe a nós cultivar esse limão. Se ele vai ficar lá, apodrecendo no pé, é uma opção sua. Mas para me saber que ele pode ser um excelente tempero na salada, que eu posso temperar uma carne com ele, e que eu posso fazer uma limonada muito nutritiva e gelada para refrescar o meu calor, eu preciso espremer cada gota desse limão. E a proposta da vida é essa. A gente vai entender? Não. Pode ser que venha um entendimento a longo prazo, mas como que eu vou conseguir vencer isso? Como que eu vou conseguir entender? A primeira coisa que a gente tem que ter a noção nas nossas vidas. Quando a gente está triste, revoltado, aflito, a gente não se dirige ao outro, a gente não ofende o outro, a gente se respeita, a gente busca a Deus e a gente também não toma decisão no desespero. Todas as vezes que o limão estiver ali ardendo no nosso paladar, pega esse momento, acerena teu coração, pede ajuda ao céu, que o céu vai te ajudar. Bom, é muito fácil falar isso, mas quando a gente vive isso e a gente sente que existe um amparo, a gente consegue entender melhor. Esse amparo não é aquele amparo, meu Deus, vai vir um anjo aqui que vai... Não é nada disso, gente. A ajuda está aí a todo momento. A ajuda está aí. É um familiar seu, é um desconhecido na rua que mostra um sorriso para você. São coisas simples, mas que mudam a nossa forma de pensar, de enxergar. É uma palavra muito bem colocada, é o respeito pelo outro. E nesse momento que a gente vive uma dor tão grande, de tantas perdas, meu Deus, se a gente pudesse se respeitar um pouco mais, se a gente pudesse se colocar ali no lugar do outro, Deus existe. Dentro do que nós entendemos de espírito, tudo passa. As nossas provações passam, a gente tem oportunidade de se regenerar, tem oportunidade de construir algo novo, nada é perdido, nós já entendemos isso. A experiência de vida nos traz essa resposta.
Mas a única coisa que não passa é a centelha divina que está dentro de cada um de nós, porque nós somos obras de Deus. Tudo passa. O momento bom ele vai passar, o momento ruim ele também passa. Mas quando a gente desperta a força de Deus dentro de nós, através da nossa fé, através do nosso entendimento do que eu sou, olha, isso não passa. Isso se fortalece. Mas para isso, meus irmãos, a gente ainda tem que entender o nosso sentido de vida. Tudo se renova na terra, tudo se transforma. E cabe a nós se doar um pouquinho ali para o outro. Nesse momento que a gente está reunido aqui, muitas famílias pobres estão ali, pedindo a Deus mais um dia. E aos nossos olhos materiais, talvez a gente possa pensar, nossa, mas esse povo vive numa miséria. Talvez fosse melhor se eles não estivessem aqui. Mas não. Todos nós estamos passando aquilo que é necessário e cabe a nós rogar por mais um dia. Se a gente vencer hoje, a gente pode vencer amanhã. E que bom se a gente conseguir o apoio de mais pessoas para se unir numa corrente do bem. É possível, basta a gente querer. O Espiritismo ele apresenta para nós uma proposta de vida. Cabe a nós entendê-la, praticá-la sem prepotência, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós sabemos de algumas informações da vida espiritual que mais cedo ou mais tarde vai chegar para todo mundo. Eu não preciso ser espírita, porque como nós já entendemos aqui, nós não somos espíritas, somos espíritos. E as informações divinas chegam para nós, alguns agora, para alguns depois, mas tudo no tempo certo. Deus nos criou livres. A nossa liberdade é a nossa maior virtude. Saber usar essa liberdade é a nossa responsabilidade. A criatura é ajudada através de outras criaturas. Seja ela uma pessoa, seja ela um sonho, seja ela um espírito falando algo para mim durante os meus sonos. Somos ajudados. O amparo ele existe e o convite que seja dessa pandemia é para que de alguma forma a gente também pratique isso. Esse é o momento da gente colocar em prática aquilo que Jesus nos disse, amarmos-nos uns aos outros. E esse é o momento que a gente mais precisa de amor. Talvez seja esse o momento que a gente precisa realmente parar e pensar na coletividade. Nós somos espírito, nada está perdido, a vida continua em outros estágios, mas ela continua. A nossa maior virtude é a nossa liberdade e o nosso maior defeito também talvez seja essa liberdade, que a gente tanto luta para ser livre, mal sabe a gente que já é. O dia que nós entendermos que essa liberdade é para ser cultivada com respeito, que eu tenho que respeitar a dor da perda das famílias enlutadas, principalmente nesse momento de pandemia, independentemente de quem que eu seja, se eu sou um chefe de Estado, se eu, não interessa o que eu sou, a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar a dor. Ah, mas somos espíritas, como que vão? Reencarna. Se for para me falar uma coisa dessa, então que eu fico quieto. É preciso se pôr no lugar do outro. Quando a gente perde um ente querido, é uma dor muito grande. Há sim, dentro da espiritualidade, a oportunidade de reencontrarmos, porque Deus é justo. Mas enquanto nós estivermos nesse planeta, neste corpo de carne, cabe a nós usar essa liberdade com respeito. Respeitar o direito de nascer. Respeitar o direito das famílias enlutadas chorarem por seus entes queridos. Porque é um estágio natural. A dor da perda ainda está dentro dos nossos instintos. Talvez uma das propostas que essa pandemia nos traz é de que o tempo está passando rápido. E muito rápido. É esse o momento da gente reconstruir os nossos laços.
É esse o momento, sim, de olhar para trás, reconhecer que está errado, de pedir desculpas, porque a vida passa. A vida carnal passa muito rápido. Ah, mas você acabou de me dizer que nada se perde, tudo se transforma e teremos outras oportunidades. Sim, é verdade, mas tudo começa agora. Se eu não começar agora, eu vou deixar para depois, eu for postergando, quando vai ver, já passei várias encarnações e não fiz nada. E a proposta da vida é trabalho, a proposta da vida é progresso. Eu tenho que lutar por esse progresso, eu tenho que lutar para vencer as minhas mazelas. Bom, diante de tantas limitações, situações que a gente passa, limitações físicas, desastres naturais, tragédias provocadas pelo homem, a gente se pergunta, né? Pandemias, onde é que está a misericórdia divina nisso aí? Mas se Deus é bom, por que Ele permite isso para nós? Aí, eu convido novamente aos nossos amigos que nos assistem, que estão aqui, a compreender um pouquinho a doutrina espírita. Existem as leis divinas. Em O Livro dos Espíritos a gente consegue encontrar essas leis e nos dá um pouco de conforto. Primeiro, onde está a misericórdia divina? Está na caridade. Misericórdia divina está na caridade. Dos mais diversos pontos que a misericórdia age, os principais, o principal talvez, seja na caridade que a gente pratica, para conosco, para com os outros. Então, qual caridade que eu pratico hoje? Para mim e comigo mesmo e para as demais pessoas. Qual é o meu grau de participação nessa misericórdia divina? Que fique um convite para a gente pensar, para a gente refletir. A nossa visão ainda é muito limitada, que a gente possa ser instrumento das leis divinas, das leis de reconstrução, que eu possa entender que dentro da coletividade eu posso dar uma contribuição. Ah, mas eu sozinho? Faça para o outro. Ao ajudar o outro, você está ajudando a você mesmo. Uma outra fala do Divaldo Franco, que eu achei muito interessante, ele fala que para não ser solitário, seja solidário. Esse, talvez, seja um momento para a gente se tornar solidário. Ah, mas eu não quero. Não tem problema. Mas o convite está aí. Cabe a nós estimular, tentar. O que é que eu posso fazer? Sempre é possível fazer alguma coisa, se a gente querer. Ah, mas eu não sei fazer nada, eu sou ruim em tudo. Eu vou lançar um desafio. Se disponha ao outro. Você verá que alguma qualidade você tem. Porque, como nós já entendemos, somos espírito e a nossa vida na Terra tem sentido, tem um objetivo. Cabe a nós buscar esse objetivo. Então, mas eu não sei, eu estou inseguro, eu estou com medo. Ora, vai com medo mesmo. O sentido da vida está aí. A gente pode descobrir. Dentro do que a gente pode falar sobre a pandemia, no Livro dos Espíritos, tem a Lei de Sociedade, tem a pergunta 779, tem a pergunta 780 da Lei do Progresso e pergunta 783. Essas perguntinhas nos ajudam a entender um pouco, apenas um pouco, daquilo que a gente está passando hoje. Então eu vou fazer a leitura dessas perguntas e vamos ver o que é que os Espíritos, através de Kardec, nos respondem. Pergunta 779. Aqui, ó. Pergunta 779, Marcha do Progresso. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E vamos à resposta. O homem, nós, espíritos encarnados, se desenvolve ele mesmo, naturalmente.
mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam no progresso dos outros, pelo contato social. Ou seja, aquele mais adiantado oferece para aquele menos adiantado. Estamos todos ligados de uma forma ou de outra. Dentro das leis de progresso, que nós sempre progredimos, vamos lá na pergunta 780. O progresso moral e o progresso intelectual. Atualmente, nós vivemos um progresso intelectual incrível. Incrível. A tecnologia nos traz inúmeras oportunidades de mudar a nossa forma de viver. O exemplo disso, estamos vendo aqui uma câmera transmitindo para centenas de pessoas que vão poder assistir daqui a 10 anos, daqui a 2 dias, daqui a 2 minutos, e as pessoas que estão aqui presentes. É uma tecnologia que eu posso utilizar para o bem. Vocês já viram uma máquina de ressonância magnética? Como que é perfeita? Na maioria dos sintomas em que os médicos não conseguem diagnosticar de onde vem a causa ou o efeito daquilo, daquela anomalia, né, no corpo daquela pessoa, a ressonância dá um exame detalhado do corpo da pessoa. Isso é um progresso intelectual. A tecnologia a favor do bem. Mas a tecnologia não nos dá afeto. A tecnologia nem sempre está a favor do bem. Então vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. Pergunta 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta é sua consequência. Todavia, não segue sempre imediatamente. Nem sempre o progresso moral acompanha o progresso intelectual. Continua a pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Lá vem a resposta. Fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Novamente a pergunta: como ocorre então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Lá vem a resposta. O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, cada um tem seu tempo. A tecnologia não é boa? Sim, ela é excelente. Mas por trás também há muitos interesses humanos. A gente vê tanta coisa ruim que essa mesma tecnologia nos dá. Olha, hoje em dia, se você vê o vídeo de alguém falando alguma coisa, não acredite, pode ser mentira. Ao mesmo tempo que aquilo ajuda, aquilo também pode prejudicar. Talvez seja essa uma reflexão que a pergunta e a resposta dessa questão nos convida a pensar. Mas então, sobre essas dores da alma, quando é que a gente vai chegar nesse ponto? Vamos lá, na lei do progresso. A pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Agora vem uma resposta. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Se nós pegarmos essa parte da resposta, nós vamos ter uma questão para refletir, para pensar e dialogar para o resto das nossas encarnações. Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. O que é que nós estamos vivendo hoje? Um abalo. Mas aí a gente pode pensar, nossa, mas então Deus não é bom.
O convite que o Espiritismo nos dá é para a gente enxergar a nossa vida como espírito. O que a gente pode garantir, sem sombra de dúvida, é que nenhuma alma está indo embora desse planeta Terra desamparada. O auxílio existe. Quem tem a oportunidade de acompanhar algumas reuniões mediúnicas está podendo ver algumas mensagens chegando. Há um esforço muito grande no plano espiritual para acolher essas almas, para acolher esses espíritos. Nada é perdido. Mas o que é que eu vou aprender com essa pandemia? O que é que eu vou aprender com essa dor, com esse meu ente querido que morreu sofrendo no hospital? Nós não temos essa resposta agora. É nesse momento que fica o convite de serenar os nossos corações, se entregar para Deus e pedir a ajuda, pedir o amparo. Ninguém está desassistido. Talvez possa parecer, sim, talvez possa, mas que a gente não se engane, porque existe uma força universal que toma conta de tudo e nada é perdido. Diante disso, nós teríamos aqui muita coisa para falar, muita coisa para pensar. Mas o nosso tempo é curto, já está acabando. Hoje a nossa pequena apresentação é num tempo mais reduzido. E o que eu posso trazer de mensagem hoje? Primeiro, nós somos alma, nós somos espírito, a vida não acaba, Deus existe, tudo passa, só não passa essa força que está dentro de nós e cabe a nós, muitas vezes, desenvolver essa força na dor. Na grande maioria das vezes a gente está acomodado ali numa situação tranquila e a turbulência vem para a gente despertar essa força interna. Nada se perde, tudo se transforma. E essas dores da alma, essas aflições terrenas, hoje na nossa encarnação, algumas coisas sim, são frutos de vivências do passado, outras são dores das nossas escolhas de agora, mas isso, meus irmãos, sinceramente, não nos interessa. Se é do passado, se é de agora. O convite que a gente tem na nossa vida é tentar vencê-las. Sozinho é mais difícil, mas quando a gente tem um afeto, quando a gente realmente puder passar por isso e se abraçar, talvez a gente dê mais valor no sentimento do outro. E também no nosso próprio sentimento. Hoje, eu queria encerrar essa noite com uma mensagem que eu achei muito bonita. Foi tirada do livro Momentos de Paz, de Isoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. É uma mensagem rápida, mas eu acho que tem a ver com o momento que a gente passa hoje. Eu gostaria de ler essa mensagem para vocês. E a mensagem começa assim: que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo eu sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão os meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são dois adversários extremamente perigosos. Lembrando que na nossa vida não existe derrota e nem perda. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu.
Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de viver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a harmonia. Oh, e como vai exigir. Que eu não perca a vontade de doar esse enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E acima de tudo, que eu jamais me esqueça de Deus, que me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, porque a vida é construída nos sonhos e concretizadas no amor. Então, eu gostaria de encerrar essa noite com essa mensagem de esperança, que a gente possa, nesse momento, fechar os nossos olhos, agradecer a oportunidade de estarmos aqui hoje, sabendo que poderemos sim, futuramente, em novas encarnações, reconstruir aquilo que foi perdido. Mas seria bom se a gente já pudesse começar isso hoje, se a gente já pudesse começar isso agora. Que eu possa começar essa minha semana com um sentimento de paz tão profundo, que eu possa dividir isso com quem estiver do meu lado. E que Deus seja o nosso norte. Quando eu me proponho a me espiritualizar, eu entendo que tudo é claridade. E que assim seja. Eu agradeço a todos. Uma boa noite.